Como a aula está sendo gravada, eu vou começar me identificando para que fique registrado aí no vídeo, certo? Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Controle Digital. Bom, eu vou começar a aula mostrando para vocês como o nosso material está organizado no Moodle. É muito parecido com o semestre passado, para quem fez ali o laboratório de conversão 1, certo? Mas vamos passar ali pelo Moodle e ver como ele está organizado. Então eu vou começar compartilhando a minha tela. Bom, lembrando vocês, qualquer momento que vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês podem abrir o microfone e perguntar, ou então ali pelo bate-papo. O único detalhe é que no bate-papo, às vezes eu não vejo a pergunta no momento que vocês fizeram, certo? Às vezes eu posso atrasar um pouco para responder. Mas assim que eu perceber que tem uma pergunta, eu respondo. Tudo certo aí com o vídeo, áudio, pessoal? Compartilhamento tá ok? Tá jóia, obrigado. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o Moodle. Então, nossa disciplina de laboratório de conversão de energia 2. Eu já mandei para vocês a senha, mas quando eu passar os slides da introdução, eu vou comentar de novo. Então, a primeira coisa é o link para as aulas síncronas e também para o plantão de atendimento, certo? Será sempre esse mesmo link. Aqui na aba, então, introdução, alguns pequenos avisos que nós vamos passar pelo slide. Novamente aqui o link, que é somente clicar, né, vai para esse mesmo link aqui. Então sempre vamos utilizar o mesmo link no RNP para nossas aulas síncronas e também para o plantão de atendimento. Hoje é a nossa primeira aula, né? Vamos até aí, a princípio, até umas talvez 3 e pouco. Hoje é uma aula um pouquinho comprida. Aqui então ainda tem a mensagem que eu enviei para vocês ontem, tem uma cópia dela aqui. Os slides da introdução no formato PowerPoint e PDF são os mesmos slides em formatos diferentes. Eu sempre salvo nos dois formatos porque no PowerPoint tem algumas animações que eu costumo utilizar, certo? Ficam melhores para se visualizar no PowerPoint. Porém, para imprimir ou para às vezes carregar, às vezes fica mais fácil para vocês usar o PDF, né? Então tem os dois formatos, vocês escolham aí qual vocês querem acompanhar. Sempre no final aqui, eu estou colocando um material complementar que é a aula síncrona do semestre passado ou dos semestres anteriores, certo? Então, quiser dar uma comparada aí com o semestre anterior, pode acessar essa aula. Tranquilo até aqui, pessoal? Nenhuma pergunta? Jóia. Bom, a nossa aula de hoje vai ser a experiência número 1, né? Vamos entrar nela ainda, mas só para mostrar como que ela está organizada aqui no Moodle, certo? Então, mais uma vez, sempre eu vou começar aqui em cada uma das experiências. Vocês só conseguem ver por enquanto a experiência 1, mas vocês podem ver que tem várias outras, né? Está bloqueado para vocês por enquanto, mas sempre vai começar com o link da aula, certo? Então, aula síncrona do dia 12, começando aí às 13h30. Novamente os slides, no formato de PowerPoint e PDF. O roteiro da disciplina, lembrando que esse roteiro ele foi desenvolvido para uma aula presencial, certo? Então, para adaptar aí para nosso novo modo aí, né, modo remoto, como nós não conseguimos fazer experiências, eu estou passando as medições, certo? Assim como no semestre passado, com as medições e com o roteiro, vocês vão fazer o relatório e geralmente tem alguns cálculos para serem feitos, certo? Então, o foco aí no nosso relatório são esses cálculos. Relatório no mesmo formato do semestre passado, certo? Não tem nenhuma novidade ali. Que mais aqui? E é claro, o link aqui, né, para enviar o relatório. Nesse experimento tem aqui alguns arquivos de simulação do MATLAB. Nós vamos rodá-los hoje, né? Vamos visualizar. E aqui o material complementar
aula síncrona que foi realizada no semestre passado, aqui no dia 25 e no dia 2 de dezembro. Então, a distribuição aí da disciplina, né, no Moodle é muito parecido com o semestre passado, é praticamente idêntico, na verdade, né? Tudo certo, pessoal? Bom, eu vou então abrir o slide da introdução, que tem algumas informações, né? Opa, não é isso aqui, isso aqui. Então, nossa matéria de conversão de energia 2, né? Nós vamos ter, então, uma primeira experiência que é sobre uma introdução aí sobre máquina de corrente alternada, certo? Diferente da máquina que nós estudamos no semestre passado, né, que era a máquina de corrente contínua. Então, aqui são máquinas de corrente alternada. A experiência 2 até a 4 vai ser máquinas síncronas. E a experiência 5 a 12, máquina síncrona, também conhecida aí como máquina de indução. E vamos ter também uma simulação, uma aula aí de simulação para a gente levantar a curva aí de corrente e de torque do motor de indução trifásico. Bom, o que é desejado aí vocês terem para essa disciplina é terem cursado conversão de energia 1 e também terem feito o laboratório de conversão de energia 1, certo? Isso é o ideal aí para poder estar cursando a nossa disciplina aqui do segundo de laboratório 2. A bibliografia é basicamente a mesma do semestre passado, certo? E agora sim, nós temos aqui a senha para acessar a disciplina no Moodle, certo? Então, a senha é o próprio código da disciplina, né? L com 2, seguido do ano 2021. Aqui o nosso calendário vai ser um semestre bem apertado para nós aí, certo? São somente, na quarta-feira, somente 13 dias letivos. Então vai ser um semestre desafiador, certo? Para a gente conseguir dar conta aí de todo o nosso conteúdo. Assim como no semestre passado, a nota vai ser a média aritmética das atividades, certo? Não vai ser toda a experiência que vai ter relatório, certo? Algumas talvez não tenham, mas a maior parte vai ter relatório. Então, a média vai ser a média aritmética de todas as atividades. E lembrando também que, para as experiências que tiverem relatório, a entrega do relatório conta como presença, certo? Felizmente não tem nenhum feriado na quarta, né? Senão ia ficar bem complicado a nossa situação. E aqui uma previsão aí, né, de quando nós vamos ter aulas síncronas e quando vão ter aula assíncrona, certo? Sempre nos dias que nós tivermos aulas assíncronas, eu vou estar disponível para tirar dúvidas, certo? Então, eu vou praticamente não, eu vou estar toda semana online, certo? Ou vão estar aqui ministrando a aula síncrona, ou quando tiver aula síncrona, vocês vão ter um vídeo para assistir e o relatório para fazer, né? Mas eu vou estar online nesse horário, né? Das 14 às 15 horas, para tirar dúvida de vocês aí. O prazo aí para entregar o relatório vai ser também de uma semana, que nem no semestre passado. Vocês têm então, além de uma semana, um oitavo dia aí de tolerância, certo? Para caso vocês tenham algum problema aí na entrega, né? Então, procurem não contar com esse oitavo dia, certo? Porque ele já é prevendo falha, certo? Se vocês deixarem por oitavo dia e tiver uma falha, um problema ali, aí vocês já estavam na prorrogação, certo? Então, procure entregar ali dentro do prazo ali de 7 dias. Nesse semestre, no semestre passado eu deixei somente grupo de 2, né, alunos. Esse semestre eu vou deixar grupo de até 3 alunos. Certo? Então, vocês podem se reunir aí, certo? Em grupos de até 3. Se quiser fazer sozinho,
é permitido, não tem problema, mas pode se juntar em até 3 alunos, então. Ah, 4 é muita gente para esses relatórios, certo? Já estão aumentando ali do semestre passado de 2 para 3, né? 4 fica muita gente. No laboratório, quando vocês realmente fazem a parte experimental, aí os grupos são maiores realmente, porque tem uma limitação ali de só 3 conjuntos de máquinas por laboratório, né? Mas aqui acho que não justifica mais de 3, tá? Mais alguma questão aí, pessoal? Comentários? Professor, desculpa repetir a pergunta, mas é que aqui deu uma travada. Vai ser em trio agora esse semestre? Pode ser em grupos de até 3 alunos. Ah, O que, beleza. o que Valeu, não professor. impede de fazer grupo de 2 e 1, ou sozinho, tá? Mas o limite ali é 3. Beleza, valeu, professor. Uhum, tá, joia. Sempre que tiver problema aí, que falhar alguma coisa na transmissão, vocês me avisem aí, certo? Para que eu possa repetir. A princípio não. Ele está sendo gravado, certo? Depois que eu editar algumas coisas no vídeo, eu vou disponibilizar lá no Moodle também. Então, vocês também podem conferir depois, se preferir. Mas se vocês me avisarem, eu repito, certo? Bom, vamos retornar aqui então. A gente já passou por essa parte aí da introdução, né? Nós vamos entrar então na nossa aula de hoje. Uma vez que o nosso semestre é muito apertado, temos que começar já com aula aí hoje, certo? Bom, então esse é o laboratório de conversão de energia 2, é a nossa primeira experiência, certo? E o objetivo dessa experiência é medir a impedância das bobinas da máquina e também a indutância mútua entre as bobinas. Bom, nesse semestre nós vamos estudar aí as máquinas de corrente alternada, que também são chamadas de máquinas de campo girante. A máquina de corrente contínua, que vocês estudaram aí no semestre passado, em laboratório 1, né, ela era uma máquina de campo estacionário. Nós tínhamos 2 circuitos, circuito de campo e circuito de armadura. O circuito de campo era fixo e o de armadura ele ficava fixo por causa da comutação que nós temos na bobina de armadura, certo? Então, os dois campos sempre estavam fixos e ortogonais, um em relação ao outro. Já as máquinas de corrente alternada, o seu campo está sempre girando. Tanto o campo do estator quanto o campo do rotor, eles giram, certo? As chamadas máquinas síncronas, o campo do rotor é estacionário em relação ao rotor. Assim, a máquina vai girar exatamente na frequência do campo do estator, que em geral para nós, né, aqui no Brasil, é 60 Hz. Então, rotor e campo do estator, eles estão sempre sincronizados. Essas máquinas podem ter rotor bobinado. Isso é mais comum aí em gerador, certo? Então, a grande aplicação dessas máquinas síncronas com rotor bobinado é como gerador. Qualquer hidrelétrica, os seus geradores são máquinas síncronas de rotor bobinado. Certo? Então, se vocês forem visitar aí uma Itaipu ou qualquer outra usina hidrelétrica de grande porte, os geradores com certeza são geradores síncronos de rotor bobinado. Bom, essas máquinas no seu rotor, elas também podem ter, em vez de bobinas, ímãs permanentes. Nesse caso, esse tipo de máquina é utilizado mais como motor, mas para ela funcionar, necessariamente você precisa de um inversor de frequência, certo? Porque como essa máquina ela só trabalha na velocidade da rede, na partida, quando a velocidade do rotor é zero, ela não tem torque. Então eu preciso de um inversor de frequência que comece a
a alimentar o meu motor com uma frequência variável. Começa com uma frequência K quase zero e vai aumentando até chegar na velocidade nominal, certo? Então, esse tipo de motor com ímã permanente mais inversor, ele é muito utilizado em servomotor. Provavelmente o professor César deve conversar com vocês sobre isso aqui, certo? Nós também temos, então, essas máquinas de corrente alternada, temos as máquinas síncronas, né? E também temos as máquinas assíncronas, também chamadas de indução. Essas máquinas assíncronas, elas têm dois tipos de rotor. Um chamado rotor gaiola, gaiola de esquilo, certo? Que opera mais como motor, e outra com rotor bobinado, que pode operar tanto como motor quanto como gerador. Quando eu digo aqui, por exemplo, que uma máquina síncrona, rotor bobinado, opera como gerador, eu estou dizendo que essa é a aplicação mais comum para ela, certo? Assim como quando eu digo que o rotor gaiola opera mais como motor, também é mais uma questão de essa máquina é mais utilizada nessa condição. Mas toda máquina de campo girante pode operar como motor ou como gerador, certo? Essas máquinas elétricas, elas são máquinas reversíveis, certo? Então eu posso fazer essa máquina de indução, né, com rotor gaiola, ela também pode operar como gerador. Assim como essa máquina síncrona de rotor bobinado também pode operar como motor, certo? O que eu estou colocando aqui são a aplicação mais comum para essas máquinas. Nós também temos máquinas especiais, certo? Um exemplo é chamado motor de relutância ou máquina de relutância, que para operar também precisa de um inversor de frequência. Também tem motor de passo, certo? Tem outras máquinas aí que não são tão comuns aí, então nós não vamos falar muito no curso, tá? Então, aqui uma classificação aí meio básica, certo, das máquinas de corrente alternada. As duas divisões basicamente são máquinas síncronas e máquinas assíncronas. Bom, vamos ver então como é o estator e o rotor de uma máquina síncrona. Bom, o estator geralmente é trifásico, certo? Nós vamos ver bem no final uma máquina monofásica, mas máquina síncrona, em geral, sempre é trifásica. Então, nós temos o nosso estator com 3 conjuntos de bobinas, uma para cada fase, e a defasagem, como essas bobinas estão alojadas no estator, em relação ao centro do eixo magnético, elas são defasadas em 120 graus. Então, a bobina B está avançada a 120 graus em relação a A, a C avança mais 120 graus mecânicos em relação a B, e entre a C e a A também tem uma defasagem de 120 graus. Então vejam que essa máquina ela como se diz, simétrica, certo? Eu poderia muito bem chamar isso aqui de fase A, fase B e fase C, certo? Não faz diferença. E dentro do estator nós vamos ter o rotor. Na máquina síncrona existe também 2 tipos de rotor. Um chamado rotor de polos lisos, apesar de eu ter representado uma bobina aqui, eu vou ter a minha bobina, como se diz, ela vai estar aqui distribuída ao longo do rotor, certo? Mas o rotor, a sua parte de ferro, ele é perfeitamente cilíndrico. E temos as máquinas de polos salientes, rotor de polos salientes. Então vocês vejam que o rotor, ele não é uma circunferência, certo? Ele não é um cilindro perfeito. Eu tenho bem destacado 2 polos e tenho a bobina enrolada aqui no meio, certo? Para me gerar o campo dessa máquina. Então, enquanto na máquina de polo liso a bobina está distribuída aqui nas faces, né, da meu rotor, na de polos lisos ela está bem concentrada aqui, certo?
Nós vamos ter algumas figuras mais para frente, certo? Então vamos poder visualizar um pouquinho melhor. As máquinas assíncronas de indução, o estator é idêntico, certo? Do ponto de vista de conceitual, eu também tenho 3 fases, e cada uma das fases está defasada mecanicamente, né, ou no espaço, né, de 120 graus. O rotor, ele pode ser gaiola de esquilo, que ele é feito por barras, vamos comentar melhor isso aí, ou ele pode ser bobinado também, certo? E, em geral, se o meu estator é trifásico, o rotor também vai ser trifásico. Bom, aqui é uma figura, uma foto do nosso motor do laboratório. Então aqui vocês veem as bobinas do estator. Como eu representei somente com 2 solenoides, né? Mas a bobina de cada uma das fases ela é distribuída. E com certeza eu tenho 3 conjuntos de bobinas aqui, certo? Cada uma defasada de 120 graus. Nós vamos falar um pouquinho mais desse tipo de construção, certo? Mas por enquanto fica a imagem aí, certo? E vocês veem que aqui eu tenho o rotor. Esse é um rotor gaiola de esquilo. Eu vou ter uma foto desse rotor em separado. Então aqui eu tenho a foto do rotor. O rotor, quem tem uma visão um pouquinho melhor, né? Assim como o transformador e como a máquina de corrente contínua, ele é feito de lâminas, certo? E essas lâminas são empilhadas. Vocês notem que nós temos um pequeno corte aqui, isso é realmente uma abertura, certo? E atrás desse corte existe uma barra de alumínio. Essa barra de alumínio ela é curto-circuitada nos 2 lados. Então essa parte que está pintada em marrom, ele é um anel de alumínio fundido que curto-circuita essas barras que também são alumínio fundido. Como que esse alumínio é injetado aqui dentro, né? Sob temperatura e pressão, o alumínio é injetado dentro dessas calhas, certo? E também, ao mesmo tempo, forma os anéis. Então, esse é um bloco único de alumínio que é injetado dentro do ferro. Porque aqui nessa parte dentro do ferro tem ranhuras na parte interna, para serem preenchidas pelas barras. Se nós corroermos o ferro e ficarmos somente com a parte de alumínio, vocês vão ver que isso parece aquelas gaiolinhas de hamster que tem em pet shop, né? Por isso que vem esse nome de gaiola de esquilo. Acho que gaiola de hamster não ia ficar muito bonito, então preferiram deixar esquilo. Professor. E no miolo aqui é inserido o eixo da máquina, que é maciço, certo? É de aço, para dar aí a sustentação mecânica. Alguma questão, pessoal? Continua tudo certo com o áudio e com o vídeo? Sim, tem razão para serem simétricas. E eu vou mostrar uma simulação, mostrar o porquê que elas têm que ser simétricas. Então nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, tá aí o nosso rotor, gaiola de esquilo. Agora uma nova foto, certo? Nós temos 2 laboratórios. Um está equipado com rotor gaiola de esquilo e o segundo está equipado com rotor bobinado. Então vocês notem que aqui de novo eu tenho o estator, ele é exatamente o mesmo estator. Aqui vocês podem ver 3 anéis. E nessa foto de lado a gente também vê agora bobinas também no rotor, certo? Bom, vocês podem ver que tem uma diferença desses anéis para os anéis que nós tínhamos na máquina de corrente contínua. Na máquina de corrente contínua nós tínhamos um único anel que era todo segmentado, certo? Esse anel aqui, ele é fechado, ele é o contato de uma das fases, ou seja, ele nunca é chaveado, certo? Então, de forma contínua, eu sempre tenho um contato com uma das fases.
Como são 3 fases, eu preciso de 3 anéis. Eles estão sobre alguma coisa, alguma resina, né? E eles são isolados um do outro, certo? Por baixo aqui, né, deve estar soldado o fio de cada uma das fases. A gente não consegue enxergar isso aí. Eu devo ter mais uma figura com um rotor. Aqui sim o rotor. Então vocês veem de novo os 3 anéis. Aqui vocês veem que existe ranhura, certo? Porque eu preciso inserir esses fios aqui dentro. Então eles são inseridos pela ranhura. Assim como na parte de dentro do estator, é como se fosse esse rotor ao avesso, certo? Eu também tenho ranhuras na parte interna. Infelizmente eu não tenho nenhum estator aí para a gente ver por dentro. Deixa eu dar voltar aqui no anterior. Acho que aqui a gente vê um pouquinho melhor, né? Vocês veem que aqui tem ranhuras. Essa parte branca que nós temos aqui é uma isolação, é uma espécie de poliéster, certo? Para impedir que eu tenha curto-circuito entre as bobinas e o núcleo de ferro do motor, certo? Então tem uma proteção. Esses fios, eles aparentemente eles têm uma isolação entre eles, certo? Tem uma espécie de um esmalte, espécie não, é um esmalte que isola um fio do outro, certo? Só que como essa isolação não é uma isolação tão grande assim, por questões de segurança, para não ter o risco de energizar a carcaça do motor, eu também tenho essa isolação de poliéster que recobre aqui as minhas ranhuras, certo? Então minhas bobinas são enfiadas aqui, né, inseridas, né, dentro do estator, de forma bem parecida com o que eu tenho aqui no rotor, mas na parte interna, né, do estator, né. A foto do conjunto, que vocês, infelizmente, vocês não trabalharam no semestre passado, né? Só fizemos aqui só por fotos, né? Então aqui eu tenho um motor de indução com rotor gaiola e aqui um motor DC, né? Então notem aqui, né, que esse anel aqui, né, do meu motor DC, ele é todo segmentado, né? E cada segmento é o início de uma bobina. Aqui não, aqui esse anel ele é contínuo, né? Uma volta inteira contínua. Então, uma visão ampliada aí, né, das conexões. Esse meu motor, então, ele tem 3 fases, fase U, V e W. Cada fase ela está repartida em 2 bobinas. Essas bobinas, então tem essa bobina e essa bobina. Elas estão sobre o mesmo eixo magnético. Isso se repete, então, para as outras 2 fases. As fases são todas idênticas, certo? Elas são simétricas umas às outras. Mais uma visão lateral, né? Então aqui de novo é a máquina aí com rotor gaiola, né? Vocês notem esse anel aqui, né? Que não tem bobina no rotor. O rotor gaiola, então, além do anel, né, que nós temos no eixo, nós temos então nessa nossa máquina 2 escovas para cada anel. Isso para garantir que sempre haja contato elétrico, certo? Mesmo se uma escova falhar, eu tenho a segunda. É o mesmo material que nós tínhamos lá na escova da máquina de corrente contínua, um grafite, né? Então do grafite sai um contato elétrico até uma pequena placa aqui, e nessa placa nós temos então nossas pinos banana aí para poder energizar o circuito do rotor, certo? Então aqui está representando as 3 fases e essa ligação interna que está na máquina, tá? Ela não está aqui nessa plaquinha, tá? É só para a gente saber que a máquina tem 3 fases que estão ligadas em estrela. E, de novo, aí o anel, né, do nosso rotor bobinado. Bom, do ponto de vista sistemático, eu peguei praticamente uma cópia, né, da foto ali das conexões. Então, aqui tem o fase U, V e W. Terminal 1, terminal 2, terminal 5, terminal 6. Não me pergunte por que não é terminal 3 e 4, tá? Não faço a menor ideia. Isso é da De Lorenzo.
fabricante aí desses kits, né? E no rotor, KLM para distinguir aí das fases estator, certo? E essa ligação nós não conseguimos mexer no rotor, certo? Essa ligação é interna do rotor, a gente não consegue mexer. Já o estator, nós podemos fazer conexão em estrela ou triângulo. As fases do estator também podem ser postas em série ou em paralelo, certo? Então tem um total aí de 4 configurações possíveis para eu estar fazendo aí no terminal do meu estator, e nós vamos ver aí ao longo do semestre. Bom, aqui eu tenho de novo um esquema aí da máquina. Então essa máquina nossa do laboratório, e é um tipo de máquina comum também, certo? Cada fase está repartida em 2 bobinas, certo? Que estão opostas 180 graus, mas o seu eixo magnético é o mesmo. Nós vamos ver ao longo do semestre que com essa configuração nós podemos fazer essa máquina operar com 2 ou 4 polos. Estou adiantando esse comentário para vocês, mas não se preocupe com essa informação por enquanto. A próxima fase, a fase V, ela está adiantada, então, 120 graus em relação à fase U, e também está repartida em 2 bobinas, que estão sobre o mesmo eixo magnético. A terceira fase, fase W, também aí repartida em 2 bobinas sobre o mesmo eixo magnético. Novamente, vocês veem que esse motor ele é simétrico, certo? E o seu rotor também trifásico aqui, nós estamos vendo aqui a máquina com rotor bobinado. Vamos tentar entender um pouquinho a parte construtiva do estator, certo? Aqui eu peguei então o estator, ele é um cilindro furado, né? Uma espécie de um caneco, só que esse caneco ele é grosso, né? Então são várias lâminas que são empilhadas. E eu estou mostrando para vocês um estator que tem 2 ranhuras somente, certo? Essas ranhuras estão opostas em 180 graus. Então seria um motor que vai ter uma única bobina. Eu desenhei a ranhura em formato de triângulo por uma simplicidade aí construtiva, certo? Mas ela é feita de tal forma que na face interna aqui do estator, essa ranhura ela é aberta, certo? Então é um triângulo aqui aberta, para que eu possa inserir os fios da bobina, certo? Dentro desse cilindro tem um rotor, que eu não vou abordar nesse momento. Então estou tirando o rotor fora. E nessa ranhura, nesse par de ranhura, é inserido o fio, ele passa por toda a ranhura, dá a volta, entra na ranhura oposta, dá a volta aqui e faz essas voltas várias e várias vezes, certo? Então, isso é uma bobina ou enrolamento aí do nosso motor. Por simplicidade, eu estou representando um motor com uma única bobina, para a gente ver essa parte construtiva, certo? Essa parte aqui, onde o fio está fora do estator, eu vou voltar para a foto. Aqui. Isso é chamado de cabeça de bobina, certo? Então, a única finalidade é conectar as 2 ranhuras, certo? O ideal é que eu não tivesse cabeça de bobina, mas a gente não consegue evitar porque a gente precisa fazer a conexão entre as 2 ranhuras. Então, voltando lá para a nossa representação. Então, aqui está a nossa bobina. Vou tirar a bobina por enquanto. Agora, em vez de ter uma visão em perspectiva, eu tenho uma visão aqui em corte, certo? Olhando por cima, assim, o rotor. O estator, né? O rotor vai na parte interna. A corrente ela vai entrar por uma ranhura e sair pela oposta. Bom, isso vai nos gerar linhas de campo aqui, certo? Então, usando a regra da mão direita, eu vou ter campo nesse esquema aqui
saindo aqui do rotor pelo lado direito, isso dá a volta por aqui, entra no rotor pelo outro lado, então tenho várias linhas de campo fechando aí entre estator e rotor. Bom, para analisar o motor, como ele tem várias bobinas, vários enrolamentos, o que a gente costuma fazer é considerar a permeabilidade magnética do ferro infinita. Desta forma, todo o campo fica concentrado no entreferro, certo? Que é o espaço que nós temos entre rotor e estator. Então, esse espaço aqui de ar, né, entre a parte móvel, que é o rotor, e a parte fixa, que é o estator, já vem o nome de estático, né, do estator, e o rotor que rotaciona, né? Esse espaço em branco é chamado de entreferro. E nós consideramos para análise que a permeabilidade do ferro é infinita e que todo o fluxo está concentrado aqui nesse entreferro. Então, nesse desenho em particular, com essa topologia de corrente, entrando aqui na ranhura de baixo e saindo na ranhura superior, eu vou ter então o campo com esse sentido que está representado aqui no desenho, certo? Bom, para visualizar melhor esse campo, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui considerar que o meio da bobina é o meu eixo magnético, certo? Então, aqui eu vou tomar como ângulo 0. Então, esse ponto aqui é esse ponto, ângulo 0. E eu vou fazer isso aqui ir de menos π até mais π, certo? Então, está saindo de menos π, passa por 0 e chega até mais π. Então, vocês notem que em torno do 0, eu tenho o campo saindo do rotor e eu vou considerar isso como positivo. De 90, na verdade, menos 90 até 180 e de 90 até 180, menos 90 até menos 180, de 90 até mais 180, eu tenho negativo. Então, isso aqui fecha de novo nesse ponto, certo? Então, aqui, então, é π, 180 graus, retorna, fecha aqui em menos π, certo? Porque isso é mais fácil a gente analisar um gráfico que é linear, né, do que algo circular aí, certo? As demais, bom, antes, né, eu estou representando um motor quando cada fase está com uma bobina concentrada, certo? Nós vamos ver que essa bobina é distribuída. Vocês viram ali na foto que tem várias ranhuras ao longo do estator, certo? Esse aqui seria o motor mais rudimentar possível de ser construído, certo? Cada fase tendo uma única bobina concentrada. As fases B e C são idênticas à fase A, certo? Só que elas estão rotacionadas 120 graus. Fases A, B e C. Então, em vermelho eu tenho a força magnetomotriz da fase A. Se estiver passando uma corrente de 1 ampere. Em azul da fase B. Em verde aqui da fase C, certo? O centro magnético de cada uma dessas fases, eu vou representar de novo agora elas separadas. Então, fase A, eu tomei como centro magnético do eixo aqui na horizontal para a direita, certo? Então, aqui é o centro magnético da minha fase. Obviamente, onde sempre eu tenho a transição aqui, né, de positivo para negativo, tem que ser onde está a bobina. A fase B, o seu centro magnético está adiantado 120 graus em relação à fase A. E a fase C está atrasado 120 graus em relação à fase A. Então, o centro magnético dela está atrasado. Certo? Então, tenho aí 3 fases, cada uma com formato retangular, porque a bobina é concentrada. E cada uma defasada aí 120 graus em relação à outra. Bom, eu vou rodar uma simulação aqui no MATLAB e vamos ver como que se comporta no tempo agora essas...
Para que o motor funcione, eu tenho que alimentar... Primeiro eu vou fazer uma coisa aqui. Vamos ver somente uma única fase, certo? Bom, para que o motor funcione, as suas fases elas estão defasadas no espaço de 120 graus. Qualquer sistema trifásico ele precisa ser alimentado com tensões que estão defasadas no tempo, certo? Essas tensões defasadas no tempo vão gerar correntes defasadas no espaço. Então aqui nós temos um exemplo de 3 correntes trifásicas equilibradas. Então eu tenho aqui a fase U, atrasada aqui eu tenho a fase V, e mais 120 graus eu tenho a fase C. Então isso aqui é totalmente simétrico, certo? Uma alimentação simétrica, e aqui nós temos tempo. Deixa eu colocar aqui um... Bom, aqui nós estamos vendo somente a fase A, quando uma corrente senoidal está passando na fase A. Olha, quando a corrente é positiva, o meu eixo magnético aqui, o seu ponto de máximo, vai para positivo. Quando a corrente se inverte, ela vai para negativa, certo? Uma corrente alternada, então, ora vai estar passando corrente positiva, ora corrente negativa, e esse pico aqui está variando numa razão senoidal, certo? Então, aqui nós estamos vendo a força magnetomotriz somente da fase A. Tudo bem até aqui, pessoal? Estou indo muito rápido. Tá bom, pessoal. Então, qualquer coisa aí, vocês perguntem, certo? Ou peçam para ir mais devagar. Bom, vamos agora colocar mais fases aí para pulsar, certo? Então, eu vou colocar agora também a fase B e C. Opa, fiz uma besteira aqui. A fase B e C. E vamos rodar de novo. Bom, então nós temos 3 correntes que estão defasadas aí 120 graus cada uma, ou seja, um sistema trifásico equilibrado. E essas correntes estão passando pelas fases do motor, certo? Então vamos ver como fica cada uma das fases. Bom, como as 3 correntes estão defasadas, quando uma corrente está no máximo, a outra está em momentos diferentes das outras, certo? Elas nunca estão em fase. Então, cada uma das minhas 3 fases pulsa em momentos distintos. Então, aqui eu tenho a fase A fase, se não me engano, aqui, fase B e a fase C, certo? Bom, então, cada uma das fases está me gerando campo. O campo resultante vai ser a soma algébrica dessas 3 fases. Então, eu vou plotar para vocês agora, além de cada uma das fases, a soma dessas fases, certo? Um pouquinho. Então, vocês notem que a soma dessas 3 fases que está em preto era uma espécie de uma onda quadrada, né, que vai se deslocando aí no... Vocês veem claramente que essa onda está andando aí para a direita. Isso é a soma algébrica dessas minhas 3 fases. Bom, a gente pode ver que nesse motor, que é um motor de 2 polos, esse somatório das 6 fases, ela me gera uma forma de onda aqui, certo? Que é toda uma série de degraus, né? E cada um desses degraus Deixa eu voltar para a máquina aqui, né? Um minutinho.
Cada um desses degraus é o ângulo entre as ranhuras. Então, se eu tenho aqui 6 ranhuras, vou ter que dividir então 360 por 6, vai dar 60 graus. Então, esse meu motor rudimentar, onde eu tenho uma fase concentrada, com uma bobina concentrada, me gera essa forma de onda que vocês estão vendo lá, certo? E aqueles passos que aparecem são 60 graus, porque é onde está cada uma das ranhuras. Bom, um motor de verdade, ele não é construído com bobinas concentradas, certo? Cada uma das suas fases, ele é construído distribuindo essa ranhura, essa bobina, em mais de uma ranhura. Aqui eu tenho o exemplo da fase A. Então, em vez de concentrar a fase A em uma única ranhura, eu distribuí em mais duas. Então, uma está adiantado x graus, e esses x graus vai depender do ângulo entre as duas ranhuras, e a outra está atrasada, certo? A força magnetomotriz resultante vai ser a soma desses 3 campos, de cada uma das bobinas. Como a corrente A é a mesma que está passando nessas 3 ranhuras, esse conjunto vai estar sempre em fase, certo? Conjunto. E vai ter esse formato em preto aqui. A próxima fase B também tem que estar distribuída em 3 ranhuras. E o seu centro magnético vai estar deslocado aqui 180 graus, 120 graus. Assim como a fase C, também tem que ser idêntica. Certo? Então eu tenho aqui, qual que é o objetivo de eu repartir essa fase em mais de uma ranhura? Um pouquinho só. O objetivo é eu tentar tornar a força magnetomotriz da fase o mais próxima possível de um seno. O formato em degraus que vocês viam da forma de onda resultante, vamos voltar aqui para essa forma de onda resultante. Esse formato em degraus que eu tenho da resultante, quanto mais eu distribuir as minhas bobinas em mais de uma ranhura, eu vou fazendo com que essa forma de onda ela vai ficando com mais degraus, certo? Quanto mais ranhura tiver, cada um desses degraus é o ângulo entre a ranhura. Então, quanto mais ranhura, mais eu distribuir as bobinas nas minhas fases, eu vou deixando isso aqui com uma resolução melhor. A intenção é que essa forma de onda fique o máximo possível parecida com um seno. Vocês vão me falar, bom, isso está longe de parecer um seno, certo? Mas a gente pode aplicar uma outra abordagem, que é o seguinte. De novo, se eu distribuo em mais ranhuras, eu vou colocando mais degraus aqui, certo? E esse aqui vai ficando um pouco mais arredondado. Eu posso imaginar que cada uma dessas fases, eu posso fazer a transformada de Fourier, certo? E eu sei que cada uma dessas fases tem uma componente fundamental. Então, é essa componente fundamental que nós vamos utilizar. Eu vou mostrar mais uma simulação agora, e essa simulação vai ser supondo que as bobinas são realmente senoidais, a sua distribuição. Eu vou usar a mesma abordagem anterior, certo? Primeiro nós vamos ver uma única face. Então, de novo, correntes trifásicas senoidais. Vamos ver como que vai se comportar agora a nossa fase A somente, tá? Então, aqui eu estou supondo que a distribuição da fase A é senoidal. Ou eu estou olhando somente o primeiro harmônico da fase A. Então, se vocês veem que é um seno, cuja amplitude varia também senoidalmente.
Por quê? Porque a corrente que passa na fase A é senoidal. A fase A, aqui o que eu estou vendo é posição espacial, certo? A fase A ela está fixa no estator, ela não se move, a fase A. Assim como a fase B, como a fase C. Mas a sua amplitude varia porque a corrente que está passando na fase A é uma corrente senoidal. Então, essa amplitude aqui ela aumenta e diminui numa razão senoidal. Bom, as outras fases, vou colocar as outras duas fases agora. Elas também vão pulsar de forma senoidal, elas vão também ter sua distribuição senoidal e vão pulsar também senoidalmente. Só que cada uma, a corrente que passa em cada uma das fases tem uma defasagem entre elas. Então, o momento que uma fase chega no máximo é diferente de quando a outra fase chega no máximo. Mas se vocês olharem os pontos de máximo, você vê que um vem atrás do outro, né? Parece na sequência. Eu vou colocar para rodar isso aqui mais uma vez. Vocês veem que eu tenho, chega esse máximo, aí chega mais um máximo, chega mais um máximo, certo? Vocês veem que um máximo vai chegando um atrás do outro aí. Até parece que elas se movem um pouco, mas é ilusão de ótica, tá? É por causa que uma está pulsando em relação à outra aí. Elas estão estáticas, certo? O máximo da fase A, o seu eixo magnético, está aqui no zero, então o máximo e o mínimo fica nesse eixo. A fase B está adiantada, seu máximo e mínimo está adiantado 120 graus. Ou seja, cada uma das fases está parada. Vamos ver agora o somatório das três fases. Notem que o resultado aí do somatório dessas três fases senoidais com três correntes senoidais é um seno perfeito, se deslocando aí no espaço. Bom, se nós tivermos qualquer imperfeição entre essas três fases, seja na fase entre elas ou na amplitude, isso aqui vai ficar um pouco... eu vou até fazer isso aí para nós vermos. Eu vou pegar e vou aplicar um valor menor aqui em uma das fases. Vou pegar uma corrente aqui, vou, sei lá, dividir por 2 a corrente de uma das fases. Colocar um desbalanceamento aí, certo? Na corrente. Então, a corrente B, por algum motivo, ficou metade do valor. Então, vocês notem que ele continua girando, né, se deslocando, mas ele aumenta, aumentou, depois diminuiu, certo? Isso é um desbalanceamento na máquina, devido a uma das correntes. Então, respondendo aquela pergunta do porquê que é simétrico, só um minutinho. Se as minhas três fases estão defasadas dentro da máquina no espaço de 120 graus e eu alimento essa máquina com três correntes defasadas no tempo de 120 graus, isso me dá um campo resultante na máquina que é perfeitamente senoidal e que se desloca com a mesma amplitude ao longo de toda a volta. Qualquer desbalanceamento que eu tiver na máquina, seja nas correntes de alimentação, seja nas fases fixas ali do meu motor, sei lá, se um curto-circuito entre bobinas, a impedância ficou menor. Então, qualquer diferença que eu tiver vai me gerar um campo que vai tender a ficar meio pulsante, certo? Então, um campo pulsante na minha máquina vai me gerar pulsações de torque, vibração, e com o tempo vai degradar a máquina, certo? Então, apesar então da minha força magnetomotriz de cada uma das fases não ser senoidal,
eu tento distribuir as bobinas da minha fase de tal forma que eu aproximo ela um pouco mais senoidal. Certo? Isso, se elas fossem perfeitamente senoidais, nós teríamos aquele campo que eu mostrei para vocês. Então, aquele campo estava se deslocando, ou seja, ele está girando dentro da máquina. Por isso que ela é uma máquina de campo girante, certo? Deixa eu ver. É uma pergunta aqui. Eu não chamaria de motores lineares, porque motor linear ou atuador linear é um dispositivo que como se corresse num trilho, né? O princípio do atuador linear e do motor rotativo é o mesmo, certo? Do ponto de vista elétrico, as equações elétricas são as mesmas. A diferença é que o motor ele gira e para representar esse motor que está girando, eu peguei, tem o círculo, né, eu cortei o círculo e estiquei ele, certo? Eu acho que tem razão. Acho que pode falar que é o mesmo princípio do motor linear, porque do ponto de vista elétrico não tem diferença motor linear e motor rotativo, certo? As equações são iguais. Para diminuir a amplitude. Então, eu não entendi a questão, Kayan. Ok. Vocês viram que eu diminuí a corrente da fase B e o nosso campo ele não ficou mais uma onda que se deslocava ali sem se mexer, né? Ele passou a ser uma onda que tinha um máximo, ia se deslocando, afundava um pouquinho, depois aumentava um pouquinho. Isso devido ao desbalanceamento que eu forcei na corrente. Certo? Uhum. Então tá, joia, pessoal. O objetivo até aqui foi tentar mostrar um pouco da construção da máquina, né? E tentar entender aí como que esse campo girante ele é gerado, né? O ideal para a nossa máquina seria que a força magnetomotriz por fase no espaço fosse perfeitamente senoidal. Na prática não é, mas para analisar esse campo senoidal, nós pegamos cada uma das fases e consideramos somente a componente fundamental. Os harmônicos, aí é uma outra história que a gente não costuma olhar isso na graduação, tá? Mas só para adiantar, os harmônicos basicamente eles causam pulsação de torque na máquina, certo? Então, o ideal é eu distribuir as ranhuras de cada uma das fases por o maior número possível de ranhuras, de tal forma que eu consiga reduzir os harmônicos que eu tenho aí na força magnetomotriz. Bom, pessoal, então até aqui foi para a gente ter uma noção básica aí do funcionamento das máquinas, né? Deixa eu voltar a compartilhar minha tela. Vamos continuar ali com a nossa matéria de hoje. Bom, uma outra forma de também enxergar essa máquina, né? Nós temos então uma série aí de bobinas, certo? Essas bobinas elas vão ter a sua indutância própria, mas elas também vão ter indutâncias mútuas, certo? Porque o campo de uma bobina está passando pelo interior das outras, então isso gera acoplamento e gera indutância mútua. Vamos tentar entender mais ou menos como que deve ser essa indutância mútua entre as bobinas do próprio estator primeiro, certo? Então aqui eu tenho a força magnetomotriz da fase A, da fase B e da fase C, certo? Fase B, seu centro está adiantado 120 graus, fase C está atrasado. Vamos ver aqui fase A em relação a B e vice-versa. Bom, o plano da fase A, ele está aqui então na vertical, certo? Esse é o plano da bobina. O eixo magnético, ele está perpendicular ao plano. Então aqui é o eixo magnético dessa bobina, que está aqui exatamente no que eu arbitrei como sendo zero. Então esse é o eixo magnético. Zero aqui
eu tenho, quando eu passar a corrente positiva, eu vou ter campo positivo. Quando eu passar a corrente negativa, essa corrente se inverte e vem para o lado oposto, certo? Esse campo se inverte. Então, bem aqui em menos 90 e mais 90, eu tenho as ranhuras onde estão as minhas bobinas. Aqui é o eixo magnético. A minha fase B, o seu plano está inclinado aqui 120 graus em relação ao A, e o seu centro magnético também está perpendicular à bobina, certo? E ele está 120 graus do eixo magnético da fase A. Eixo magnético fase B, 120 graus. Bom, para eu ter acoplamento entre as bobinas, eu preciso que o campo dessa bobina atravesse o plano da segunda bobina. Vamos ver como agora o campo da fase B atravessa o plano da minha bobina A. Então aqui eu tenho a minha bobina A. Vocês notem então, eu repliquei aqui a fase B sobre a minha bobina A. Então vocês notem que eu tenho mais campo negativo cruzando o plano da minha bobina do que positivo. Certo? Então vocês vejam que atravessa o plano da minha bobina A, o campo da fase B que atravessa a minha bobina A é mais negativo do que positivo. Se eu fizer o inverso, ver agora o campo da bobina A que atravessa a fase B, então notem que o lado positivo da minha fase B está aqui, certo? Está aqui até aqui. Agora eu peguei o campo gerado pela fase A sobre a bobina B. De novo, isso aqui, o campo da minha bobina A que atravessa a fase B, eu tenho mais campo negativo do que positivo. Então, na média, vai dar negativo. Uma outra forma de eu tentar entender essa influência de uma fase na outra é um pouquinho mais geométrico também. Então, aqui eu tenho a fase A, que me gera um campo aqui na horizontal para a direita. Eu tenho aqui a fase B, o eixo magnético da fase B, que me gera um campo 120 graus adiantado. A projeção do campo da fase B sobre o eixo da fase A, se a minha fase está defasada 120 graus, esse ângulo aqui interno é 60, essa projeção é o cosseno de 60, que é igual a meio. E notem que essa projeção está no sentido oposto da fase A. De novo, o fluxo da fase B me gera um fluxo negativo na fase A. Um fluxo positivo na fase B me gera um fluxo negativo na fase A. E no valor de menos 0,5. Então, se a indutância por fase, a indutância própria da fase A for seu número de espiras ao quadrado dividido pela relutância magnética do entreferro, a indutância mútua entre as fases ela é negativa no valor de metade da indutância própria da fase. Bom, isso, é claro, tem uma série de idealidades, certo? Para fazer, eu fiz essa análise supondo que a bobina, ela é, como se diz, ela é perfeitamente senoidal. Foi essa análise que a gente fez para chegar naquele 0,5, tá?
Então, na prática, nós temos outros efeitos que vão fazer com que esse valor fique um pouco abaixo de 0,5. Tá? Um dos efeitos que vai fazer com que essa indutância mútua entre as fases seja menor ainda que 0,5 é a indutância de dispersão, certo? Então tem uma parcela de campo que não concatena com as outras bobinas. Então essa indutância de dispersão vai reduzir ainda mais esse 0,5. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, uma coisa que eu vou passar depois os dados das medições para vocês, e esses dados vão mostrar isso aí, que a indutância mútua entre as bobinas da fase A é na ordem aí abaixo de 0,5 e negativo. Certo? Então, o acoplamento entre as fases é negativo. O que isso quer dizer? Quando eu coloco uma corrente positivo em uma fase, ele me gera campos negativos nas outras duas. Por que eu fiz só entre a fase A e B? Porque entre a fase A e C, B e C é tudo simétrico, certo? Vai dar a mesma coisa. Então, se cada uma das fases tem uma indutância própria X, as indutâncias mútuas vão ser menor que menos X dividido por 2. Professor. Oi. Então, o acoplamento positivo gera uma indutância mútua sempre menor que 0,5 negativo? Sempre menor que 0,5. 0,5 é o ideal. Na prática vai dar sempre um pouco menor. Vai ser. Aí depende da qualidade do motor, certo? O nosso menor motor que você fala em módulo? Em módulo. Sempre negativo. Porque esse negativo veio do ângulo de 120 graus. Tá, entendi. A gente já pode imaginar, eu vou mostrar a mesma figurinha agora, mas para a indutância entre bobina do rotor e do estator. Vamos ver na próxima agora que vai ficar bem interessante também. Professor, mas só mais uma pergunta. Você pegou a relação entre A e B, né? Se o senhor pegasse a relação entre A e C, seria 60 graus, não 120. Bom, eu vou colocar aqui a figura de volta, tá? Beleza. Só um minutinho. Ó, note que C, ele está aqui em cima. Se eu pegar entre A e C, ele está espelhado para cima, certo? Ele vai gerar a mesma coisa que o C e o A. Entre B e C, esse ângulo aqui entre B e C também é 60. Tá, entendi. Se você pegar qualquer par de bobina ali, devido à simetria, vai dar sempre a mesma coisa. Isso no estator, né? No estator. Agora vamos ver o rotor. Beleza. Vamos ver o rotor agora. Bom, essa máquina então de rotor, máquina síncrona, né? O rotor, ele é monofásico. Poxa, professor, você não mostrou um rotor trifásico lá? Isso é para máquina de indução, que nós vamos estudar numa sequência. Vamos ver primeiro a máquina síncrona, certo? A máquina síncrona, o rotor dela é um rotor monofásico. Então vamos ver como que fica o acoplamento dessa bobina em relação à fase A, por exemplo. Bom, o rotor gira, certo, pessoal? Então o rotor move. Então esse ângulo entre a fase A e o rotor, ele varia. Vamos ver primeiro o caso onde esse eixo da fase do rotor, da bobina do rotor, está alinhado com a fase A. Certo? Então, campo gerado pelo rotor e campo gerado pela fase A estão em fase. Certo? Se a indutância, como todo fluxo do rotor atravessa a fase A e todo o fluxo da fase A atravessa o rotor, essa indutância mútua, nessa posição, é o produto do número de espiras do estator pelo número de espiras do rotor, dividido pela relutância. Certo? Essa é a indutância mútua. Agora, se o rotor girar,
eu começo a ter de novo uma certa projeção aí, mas somente uma parcela do fluxo do rotor vai concatenar com a fase A. E essa parcela é exatamente a projeção desse meu campo do rotor sobre a fase A. Então, essa indutância mútua, na verdade, ela vai ter um valor de máximo, que é quando elas estão, rotor e estator estão alinhados, e vai variar com o cosseno do ângulo do rotor. Eu estou dizendo que o ângulo zero é quando rotor e fase A estão alinhados. Então, aqui, entre 0 e 90 graus, entre 0 e 90, eu vou ter aqui uma indutância positiva, certo? Porque a projeção aqui vai sempre apontar para no mesmo sentido do positivo da fase A. Se esse ângulo for exatamente 90 graus, não existe projeção do meu rotor sobre a fase A. Então, nessa situação, a indutância mútua é nula. É a mesma fórmula, certo? Se eu pegar essa fórmula aqui e colocar 90 graus, cosseno de 90 é zero. Então, na verdade, essa fórmula aqui, ela vale para qualquer ângulo. Certo? Quando for 90 dá zero. Quando for maior que 90 e menor que 180, vai dar negativo, menor que zero. Vocês notem que o ângulo entre as fases do estator era 120, né? Por isso que é negativo. Porque cosseno de 120 é menos 0,5. Professor, Oi. Esse A é a projeção, esse A minúsculo é a projeção do A? Ah, não, o A, na verdade, é o que eu esqueci de comentar, né? O A eu estou chamando de A aqui a relação de transformação. É o mesmo conceito que vocês tinham lá em transformadores, você lembra? A era o número de espiras do primário para o secundário, então aqui estou usando esse mesmo conceito. No caso de transformador, essa relação de transformação, ela não dependia da posição porque você não tinha partes móveis no transformador, certo? Aqui no motor, além de depender do número de espiras, ela também depende da posição. Então, entra a forma do cosseno aqui também, tá? Então, essa relação de transformação valeu, professor. sofre o mesmo efeito da indutância mútua. Beleza, valeu. Joia. Então, em 90 graus, eu não tenho acoplamento. Se esse ângulo fica maior que 90 graus, ele fica negativo. Certo? Então, essa indutância mútua aqui, ela vai sair de um maço em módulo, né, de um valor positivo, e quando chegar a 180 graus, ela vai ter o mesmo valor, mais negativo. E o mesmo acontece com relação à transformação, certo? Em relação da fase do rotor com a fase B e C. Em relação a essas fases, vai entrar nessa fórmula aqui o ângulo de mais ou menos 120 graus. Porque o meu rotor vai estar alinhado com a fase B quando ele chegar em 120 graus. Então, eu vou ter que ter aqui menos 120 graus. Quando esse ângulo chegar em 120, dá zero, e ele fica no valor máximo, certo? Então, entre o meu rotor e a fase B e C, a mesma fórmula, só que aqui entra mais ou menos, dependendo aí do caso, 120 graus. Certo? Quando o meu rotor está alinhado com a fase A, ele não está alinhado com as outras fases, certo? Uma informação muito interessante para nós aqui, para quem trabalha com instalação elétrica, sempre que eu preciso cruzar, por exemplo, um fio que tem dados, sei lá, internet, telefone, com um fio de energia, o ideal é que esses fios se cruzem em 90 graus, para evitar que eu tenha ruído gerado pela rede elétrica nos meus fios de comunicação, certo? É claro que fibra ótica não tem esse problema, né? Fibra ótica é por luz e não por eletricidade. Mas se eu tenho
cabos de comunicação, eu nunca passo ele muito perto de um duto de energia, certo? Uma por segurança, vocês nunca vão usar os mesmos dutos, porque se tiver uma falha de isolação, você pode energizar o cabo de comunicação, né? A segundo motivo é a questão de qualidade, né? Ruído. Então, nunca é bom eu deixar cabos passando paralelo ali por muito tempo, certo? Principalmente uma distância muito longa. Principalmente se eu tenho um cabo de energia e um cabo de comunicação. Então, sempre que cabos se cortem em um ângulo, se cruzem, né, num ângulo de 90 graus, você está reduzindo o acoplamento entre eles. Tranquilo, pessoal? Joia, então vamos avançando aí. Bom, no nosso laboratório, a gente ia precisar basicamente do kit da De Lorenzo, né? E essa experiência ela é muito parecida com a primeira experiência de transformadores. Não sei se vocês lembram, nós conversamos sobre isso. O objetivo da primeira experiência era medir resistência e indutância, né, do transformador, das bobinas do transformador. Aqui, o nosso objetivo era medir a resistência e a indutância, ou a impedância primeiro, né, das bobinas do meu motor. Então, relembrando, né, quando eu quero medir resistência, eu preciso aplicar tensão DC, uma vez que a reatância de uma bobina é nula para tensão DC. Então, necessariamente, eu meço só a resistência. Quando eu aplico tensão AC, eu vou ter uma corrente que vai estar defasada, né? E a tensão, a razão, né, entre a tensão e a corrente nos dá a impedância da bobina. Como a impedância é um número complexo, onde a resistência é a parte real e a reatância é uma parte imaginária, então isso forma um triângulo retângulo, onde a impedância é a hipotenusa. A resistência e a reatância são os catetos. Então, usando a fórmula ali, né, triângulo retângulo, eu consigo aí calcular a reatância. Eu medi a resistência e a impedância, isolo aqui a reatância, eu consigo calculá-la. Vai ser z ao quadrado menos r ao quadrado, extraio a raiz quadrada. Se eu calculei a reatância, agora eu posso calcular a indutância. Opa, ali sim. A reatância, né? Calcula a reatância. Isolo a indutância na forma da reatância, né? Isso, consigo calcular a indutância. Certo? Como que a gente mede isso, né? Vou em cada uma das bobinas, aplico uma tensão. Num primeiro momento pode ser uma tensão DC, depois tensão AC. Com tensão DC, a gente mede a resistência. Com tensão AC, a impedância. Qualquer bobina, como ela é feita de fio de cobre e está enrolado, estando enrolado no núcleo magnético, vou ter uma indutância. Como é um fio de cobre comprido, eu vou ter também uma resistência. Então, qualquer bobina vai ser sempre um circuito RL. De novo, como eu tenho mais de uma bobina que está sobre o mesmo núcleo magnético, eu vou ter um efeito aí de transformador entre as bobinas, certo? Existe uma relação de transformação entre as bobinas. Só que diferente do transformador, essa relação de transformação também depende do ângulo entre as bobinas. Certo? Mas, relembrando do transformador, para a gente medir a relação de transformação, a gente aplicava uma tensão no primário e media a tensão no secundário. A relação entre essas tensões me dá a relação de transformação. Nós também podemos fazer isso entre as bobinas do nosso motor, tanto estator quanto rotor. E para saber a polaridade, para comprovar o que eu comentei para vocês, que esse acoplamento entre as fases é negativo, nós podemos medir a polaridade. Nós também vimos isso aqui como se faz, certo? Então, para eu medir a polaridade entre duas bobinas que estão isoladas eletricamente, para eu fazer isso aqui, essas bobinas têm que estar isoladas,
porque o que eu vou fazer é curto-circuitar duas fases. Eu aplico tensão, curto-circuito os pontos que eu considero como negativo. Isso, na verdade, é um chute inicialmente, tá, pessoal? Lembrando que a tensão é um fasor, né? Então, se eu apliquei aqui uma tensão V1 e a tensão na bobina 2, se elas estiverem em fase, o que eu vou medir aqui entre os dois positivos é a diferença das duas fases. Lembrando, né, o nosso multímetro só mede módulo, né? Se a segunda bobina tivesse, na verdade, eu falei, isso aqui é negativo e isso aqui é positivo, mas eu errei. Na verdade, essa segunda bobina, ela está invertida. O que eu vou medir no vatímetro que estava marcando entre as duas fases que não foram curto-circuitadas vai ser a soma das duas tensões. Então, se eu executo esse procedimento e eu meço a diferença entre as tensões, significa que a polaridade que eu arbitrei inicialmente estava correta. Se eu meço a soma, significa que eu errei a arbitragem. Na verdade, era o inverso do que eu supus inicialmente. Essa bobina, em relação a essa, tendo como referência esses dois terminais, estariam com a polaridade invertida, ou seja, essa bolinha devia estar na parte de baixo. Se for a diferença, estava correto. Bom, esse experimento nós fazemos com o rotor bobinado, porque é o rotor que eu tenho acesso às fases do rotor, né? E o nosso rotor bobinado do laboratório é um rotor trifásico. Mas a gente consegue, com esse rotor trifásico, emular um monofásico. O que a gente faz? Nós curto-circuitamos aqui a fase C e B, aplico tensão entre A e o ponto de curto-circuito. Assim eu consigo emular um estator, um rotor monofásico. Então, como eu tenho 6 bobinas no estator, nós vamos medir somente uma das fases, tá? Porque as outras duas fases são simétricas, então eu meço nos terminais o 1 e o 2, no terminal o 5 e o 6, e por último ali no terminal KL, né, do rotor. Para medir a resistência e impedância, o que a gente faz é colocar uma corrente entre 1 e 2 amperes. Resistência com tensão DC, impedância com tensão AC. Certo? Então eu consigo medir aí a minha resistência e indutância com esse procedimento de todas as fases do motor. Não preciso repetir lá para o V e para o W, porque elas são iguais. Depois, o nosso objetivo é medir a polaridade. Primeira coisa que eu preciso aprender é como conectar as fases das mesmas bobinas, certo? Eu preciso saber qual que é o positivo dessa bobina em relação a essa. Uma vez que eu consigo aí, ligar as duas bobinas da mesma fase, nós vamos tentar descobrir a polaridade da fase U em relação à fase V. E também da fase U em relação à fase KL, né, do rotor. Eu vou mostrar as medições para vocês. O que vocês vão precisar, as medições eu vou estar passando, eu vou estar abrindo o arquivo aqui na sequência, né? E o que vocês precisam fazer então é calcular as resistências e a impedância. Depois calcula a reatância, a indutância para essas 3 bobinas. Bobina U1, terminais U1 e U2, terminal U5 e 6 e o terminal KL. Vou passar o resultado também da relação de transformação. E por último também vou passar o resultado das medições ali de polaridade. Bom, vou voltar para o Moodle, mostrar onde que estão essas informações. Então, experiência 1, né? Vou abrir aqui o roteiro primeiro.
Então aqui vocês têm o roteiro, ele foi concebido para aula presencial, né? Então objetivo, lista de materiais. E aqui está a explicação dos procedimentos de laboratório, certo? Como que a gente mede, né? Tanto a resistência quanto a impedância. Então, resistência com tensão DC, impedância com tensão AC, razão sempre tensão e corrente, né? Tendo a impedância e a resistência, nós calculamos a reatância. Com a reatância, a indutância. E para eu calcular a relação de transformação, eu preciso saber, então, aplico tensão numa bobina e meço a tensão na bobina que eu quero ver a relação de transformação, certo? A explicação aqui da polaridade também, né? Como eu saber se a bobina tem polaridade positiva ou negativa. Então, aqui, basicamente, é como se faz, certo? E aqui são quais que tem que ser feitos, né? Então, medida da resistência nessas 3 bobinas aqui, terminais 1 e 2, o 5 e 6 e o rotor. Então, tanto para a resistência quanto para a impedância. Relação de transformação, nós vamos fazer primeiro para as bobinas da mesma fase, tanto a relação de transformação como polaridade. Uma vez que eu descubro a polaridade da fase entre essas bobinas, eu tenho que ligar as bobinas em série. Nesse experimento, nós ligamos a bobina em série. Para ligar em série, positivo de uma bobina tem que ser ligado no negativo da outra, certo? Então, eu tenho que descobrir qual que é o positivo dessa em relação a essa. Uma vez que eu descobri, faço as conexões para as mesmas fases. E vamos também medir a relação de transformação e a polaridade de uma fase em relação à outra. Vocês vão ver que vai dar um valor menor que menos 0,5. E por último, fazer da fase U em relação à fase do rotor. Nesse aqui, a gente sabe que essa relação ela depende da posição. Então, as medidas, as tabelas que eu vou passar para vocês aqui na sequência, vamos já abrir a tabela então. Aqui estão o resultado das medições. Fica mais fácil discutir tendo valores, né? Então, eu fui lá nos terminais da U1 e U2, apliquei uma tensão de 1,4 volts, obtive uma corrente de 1,5 ampere. Bom, isso aqui vai dar uma resistência praticamente igual a 1 ohm, né? O mesmo para a fase 5, 6. Notem que deu um certo desbalanceamento, né? Eu esperava ter aqui o mesmo valor, mas não deu exatamente o mesmo valor, certo? Então, eu apliquei 2 volts. Para eu obter essa corrente de 1,5, eu precisei aplicar 2 volts. Para o rotor, também uma tensão aí muito próxima, certo? Entre 1,7 para obter 1,5 ampere. Então, dividir tensão por corrente, eu vou ter a resistência de cada uma dessas bobinas. Repetir esse processo para a tensão AC. Notem que o valor ficou um pouco maior, certo? Ou seja, o que eu quero de uma bobina é que ela seja tenha uma reatância maior que a resistência, certo? Idealmente, eu gostaria que essa resistência fosse a menor possível. Mas a reatância não, certo? Eu quero um valor de reatância. Então, medi de novo. Apliquei 12,5 volts AC para conseguir uma corrente de 1,5 AC. Então, se eu pegar aqui de novo, uma bobina de uma fase, a segunda bobina da mesma fase e o rotor. Então, aqui eu posso calcular agora então a impedância, né? Eu vou avançar um pouquinho. Vocês vão ter que então calcular a resistência, a impedância. Depois, com esses dois valores, vocês calculem a reatância, a indutância. Bom,
Para pegar a relação de transformação, eu peguei então uma bobina da fase U com a segunda bobina da fase U. Apliquei 10 volts nessa primeira bobina e fui ver qual é a tensão que eu tinha na segunda. Medi 3 volts. Então, se eu pegar a relação entre V1 e V2, eu vou ter a relação de transformação entre as duas bobinas da mesma fase. Professor, Sim. Essa relação seria V1 sobre V2, né? V1 Ou sobre inverso? V2. Ah, tá, beleza. Certo. Bom, antes de eu avançar para essa relação de transformação de uma fase em relação à outra, eu preciso saber como que eu conecto essas duas bobinas em série. Então, eu arbitrei que o terminal 2 e 6 era a referência. Certo? Então, ou seja, terminal 1 e 5 são os positivos. Então, eu curto-circuitei o 2 e o 6 e medi tensão entre o U e 5. Apliquei de novo os 10 volts e medi 13 volts. Bom, se eu medir a soma, significa que, na verdade, eu arbitrei errado. Tomando como referência terminal 2 e 6, essas bobinas têm impedância, ou têm polaridade invertida. Ou seja, na verdade, é o terminal 5 que é o negativo dessa bobina em relação ao terminal 2 da primeira bobina, certo? Então, se esse aqui é positivo e esse é negativo, significa que o 5 é negativo e o 6 é positivo. Eu supus inicialmente que o 5 era positivo e o 6 negativo. Na verdade, é o inverso. Então, esse resultado me diz que a polaridade que eu arbitrei inicialmente é negativa. Certo? Para a gente ligar essas bobinas em série, eu preciso então que a corrente entre no positivo, saia pelo negativo dessa e entre pelo positivo da próxima. Ou seja, eu preciso conectar no terminal 6. No próximo experimento, nós vamos ter lá as conexões dessas fases, certo? Eu mostro isso aqui de novo. Uma vez então que eu sei como ligar a fase U, a fase V é uma cópia, certo? Então nós vamos lá, ligamos essas bobinas em série, tanto na fase U quanto na fase V. Aplico uma tensão de 15 volts em toda a fase. Vou na fase V e meço 5 volts. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu preciso saber a polaridade. Então eu vou pegar o terminal 1 de cada uma das minhas fases, né, das minhas bobinas, tanto do U1 e o V1, e vou medir a tensão. E vou curto-circuitar os meus dois negativos, que é o 1,5 e o V5. Quando eu faço isso, eu vou lá, vou medir a tensão entre os dois que eu supus positivo e medir 20. Significa que uma fase é negativa em relação à outra. Sempre que eu meço a soma, significa que a polaridade está invertida. E era o que a gente esperava, pessoal, que uma fase tivesse polaridade invertida em relação à outra, porque o acoplamento delas é negativo. Como a gente viu lá, o ângulo entre as fases do estator é maior que 90 graus. Assim, uma fase induz tensão negativa na outra. Bom, para o estator em relação ao rotor, esse valor vai depender do ângulo, certo? Então, no laboratório, o que a gente faz? Aplico 15 volts na fase U, giro o rotor até obter a maior tensão. Vou lá com uma canetinha no rotor e marco esse ângulo, certo? Para eu saber que posição é essa. Se eu giro o rotor 90 graus, continua limitando o primário com 15, eu tenho uma tensão de 0 no rotor. Giro mais 90 graus, eu volto a ter uma tensão em módulo máxima. Se eu vou medir a polaridade,
Em laboratório, pessoal, às vezes eu descubro que esse ângulo zero, na verdade, era o 180. Aqui, eu fui medir a polaridade nesse ângulo zero e peguei a diferença. Se eu peguei a diferença, significa que realmente a polaridade era positiva. Girei 90 graus e obtive 15. Por que eu obtive 15? Porque essa tensão aqui é nula, certo? Então, o que eu estou medindo aqui, a soma ou a subtração vai dar 15 volts. Então, quando o ângulo é 90 graus, quando eu meço a polaridade, não dá nem a soma, nem a subtração, certo? Dá o próprio valor da tensão de entrada. Girei 180 graus, em vez de medir a soma, em vez de medir a diferença, agora eu estou medindo a soma. Ou seja, a minha bobina passou a ter um acoplamento negativo com a fase U. Porque esse acoplamento depende da posição do rotor. Então, quando eu meço aqui a soma, a polaridade é negativa. Quando eu meço a diferença, a polaridade era positiva. Aqui, a polaridade é zero, né? Não tem polaridade, na verdade, porque não tem acoplamento. Voltando só para o roteiro, pessoal, vocês vão ter, então, as medidas que eu estou passando para vocês, e vocês têm, então, preencher as tabelas aqui, certo? Com o cálculo da resistência, da impedância, reatância e indutância, e aqui com a relação de transformação. A polaridade eu deixei para vocês preencher aqui mesmo, tá? Então, o objetivo desse experimento era, primeiro, conhecer um pouco mais da máquina, certo? Explorar a máquina e suas ligações. E, em seguida, entender esse acoplamento que existe entre as bobinas da máquina. Eu posso ver essa máquina como um transformador, certo? Tenho várias bobinas sobre o mesmo núcleo magnético. Tá. Infelizmente eu vi tarde a mensagem do Lucas, ele já saiu. Eu não vou fazer chamada, tá? A presença é pela entrega do relatório. O script do MATLAB, ele já está no Moodle, tá? Eu vou mostrar para vocês de novo aqui. Então eu vou vir aqui no Moodle. Experiência 1, né? Então, de novo, os slides, o roteiro, as medições, o link para entregar o relatório daqui a uma semana, né? E aqui estão os dois scripts do MATLAB, certo? Um que está com enrolamento concentrado, o outro com o rolamento senoidal, que é uma distribuição senoidal que é algo ideal, né? A gente nunca chega nessa distribuição realmente senoidal. E mais para o final, aulas síncronas de semestres anteriores. Quem tiver curiosidade. Beleza, tá jóia, Gabriel. Então, de novo, o objetivo dessa aula era a gente entender um pouquinho mais a parte construtiva da máquina. A gente pode enxergar essa máquina como sendo um transformador, mas aqui tem um grau de dificuldade a mais. No transformador, sempre todo o fluxo de uma bobina passava pela outra, certo? Aqui não. Aqui, como você tem esse deslocamento espacial entre as bobinas, esse fluxo, nem todo fluxo passa por dentro, e além disso, esse fluxo pode ser negativo em relação a uma bobina em relação a outra, certo? Então tem essas questões aí, e foi o que a gente tentou fazer aí para a gente entender um pouquinho mais essa parte construtiva da máquina, certo? Tranquilo, pessoal? Joia. Bom, isso era o que eu tinha aí para passar para vocês para hoje, pessoal. Então, vocês têm as medições do experimento. Gostaria então, que vocês fizessem os cálculos e uma semana aí para fazer o relatório em grupo de até 3 alunos. Mais nenhuma questão?
Tá joia. Semana que vem temos nova aula síncrona, certo? Obrigado, pessoal, pela presença. Até semana que vem. Valeu.